A gente tende a pensar que ciência e saúde são coisas neutras, né? Mas a verdade é que não são. O jeito como o conhecimento é produzido e como o cuidado chega até as pessoas é totalmente influenciado por valores, por perspectivas. E é daí que vem esse princípio, que é super poderoso. Nada sobre nós sem nós. O que isso quer dizer na prática? Que para construir qualquer projeto de saúde que funcione de verdade, a gente precisa ouvir a comunidade. É o básico, o primeiríssimo passo para um cuidado mais humano. E é exatamente isso que as histórias a seguir vão mostrar. Pois é isso que a gente vai fazer agora. Vamos mergulhar fundo em relatos em primeira pessoa sobre os perrengues, mas também sobre a força de quem está ali, no dia a dia, navegando pelo nosso sistema de saúde. Então, bora lá. A nossa primeira parada é bem no começo. Naquele primeiro contato com o sistema de saúde, onde muitas vezes o preconceito já dá as caras de forma bem direta. Olha só essa história. Essa é a Adriana. Ela já tinha uma relação de confiança com o ginecologista dela, sabe? Daquelas que levam tempo para construir. E aí um dia, ela se sentiu à vontade para contar que estava em um relacionamento com outra mulher. E a reação foi na hora. E foi péssima. O médico, que até então era super comunicativo, simplesmente parou o exame. Do nada. Um silêncio esquisitíssimo tomou conta da sala. Imagina a cena. Toda aquela confiança construída com o tempo indo por água abaixo num instante. E não parou por aí. Na consulta de retorno, a atitude dele foi ainda mais explícita. O despreparo do profissional foi tanto que fez ela se sentir constrangida, envergonhada, como se a saúde dela simplesmente não importasse. E qual foi o resultado disso tudo? É aqui que o ponto se torna crucial. Por causa dessa única consulta, desse momento de desrespeito, a Adriana ficou 4 anos sem ir a um ginecologista. Uma falha no cuidado que simplesmente expulsa a pessoa do sistema. E essa história de invalidação se repete, de um jeito talvez até pior, com a parceira da Adriana, a Claire. Ela foi numa médica com problema sério, cólicas muito fortes e fluxo intenso. Mas, quando a médica soube que a parceira dela era uma mulher, a conversa mudou. A profissional simplesmente presumiu que ela não ia querer ter filhos e, de forma super displicente, sugeriu tirar o útero. Assim, na lata, ignorando totalmente as queixas e qualquer plano de vida que ela pudesse ter. Agora, vamos conhecer a Érica, uma mulher travesti. A história dela mostra uma série de violências que acontecem o tempo todo, como ser chamada repetidamente pelo nome de registro, o nome masculino. É um desrespeito básico, que atinge em cheio a identidade dela. Mas teve um episódio que foi surreal de tão absurdo. A equipe não leu a ficha dela direito, e quando se deram conta do engano, a sala começou a encher de gente. Pessoas entrando só para olhar. Ela se sentiu, nas palavras dela, um macaco de circo. Um momento que já é vulnerável transformado num show de horrores. Bom, até agora a gente viu o preconceito cara a cara. Mas a coisa vai mais fundo. As próximas histórias mostram como a falha não é só de uma pessoa, mas do sistema inteiro. E os caminhos perigosos que isso acaba criando. Esse é o Igor. Um dia ele teve a primeira crise de ansiedade da vida. O que ele fez? O que qualquer pessoa faria. Buscou ajuda numa unidade de saúde pública. Só que o que ele encontrou lá não foi cuidado, foi julgamento. Um profissional de saúde, numa falha ética gigantesca, falou pra ele que a ansiedade dele talvez fosse por ele ser gay. E a solução? Ir pra uma igreja. Não era um tratamento, era um veredito. Claro que essa experiência traumática afastou ele completamente do serviço de saúde. E agora a jornada do Diogo. Quando ele se entendeu como um homem trans, ele procurou o sistema de saúde para dar um passo super importante, começar a terapia hormonal. Era para ser um momento de acolhimento, de apoio, mas virou uma verdadeira luta pela vida. Olha o absurdo dessa situação. O sistema simplesmente fechou as portas. Sete endocrinologistas na cidade dele se recusaram a atendê-lo. No desespero, ele foi comprar anabolizante com um traficante. É isso mesmo. Aprendeu a se aplicar sozinho, vendo vídeos na internet e ficou mais de 1 ano nesse processo sem nenhum acompanhamento médico, colocando a própria vida em risco. Tudo isso porque o cuidado foi negado. E mesmo quando ele finalmente conseguiu a cirurgia, a violência continuou. Numa consulta, o cirurgião disse que não ia tirar tudo para caso ele mudasse de ideia e quisesse pôr silicone. Dá para acreditar? Outro médico se recusou a interagir com ele enquanto ele estava acordado. É uma transfobia tão entranhada que aparece até nos momentos mais críticos do cuidado. Ok, as histórias são pesadas, a gente sabe, mas nem tudo é barreira. Agora a gente vai ver o outro lado. As pessoas que, mesmo depois de tudo isso, estão lá,
na linha de frente, tentando mudar o sistema por dentro. E o mais incrível é isso aqui. São as mesmas pessoas que a gente acabou de ouvir. A Adriana, que ficou 4 anos sem médico, hoje ensina futuros doutores sobre cuidado inclusivo. O Igor, que foi mandado para a igreja, agora tem um coletivo que informa outros estudantes. A Luana e a Vandréa também, cada uma na sua área, usam a própria vivência para educar e lutar. Eles pegaram a dor e transformaram em combustível para a mudança. E essa vontade de mudar também está vindo de quem está na faculdade agora. A Ana Luísa, por exemplo, é estudante de medicina. Ela conta que mesmo a turma dela sendo super diversa, quando o assunto é saúde LGBTQIA+, o currículo da faculdade simplesmente passa batido. E ela aponta uma falha bem específica. Existe o chamado processo transexualizador do SUS, que, no papel, é a porta de entrada para pessoas trans no sistema. Mas, na vida real, são filas enormes, serviço que não existe em todo lugar, médicos transfóbicos. O resultado? Muita gente, como a própria Ana Luísa, acaba se automedicando, o que, claro, é mais um risco enorme. Tá. E diante de tudo isso, o que dá para fazer? Como a gente melhora? É isso que vamos ver agora. Esta parte final junta todas essas lições e transforma em dicas bem práticas. E aqui está o pulo do gato. São dicas bem concretas que a Ana Luísa mesmo listou. E olha, não é nada de outro mundo. É sobre abandonar essa ideia de que todo mundo é hétero e cisgênero. É sobre ouvir de verdade. Não julgar, deixar que a pessoa diga quem ela é. E se errar alguma coisa, só peça desculpas e siga em frente. Simples assim. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter a disposição de ouvir e, principalmente, não machucar. E essa frase da Luana Mendes fecha tudo com chave de ouro. Para proteger e cuidar, precisamos primeiramente respeitar as individualidades. É isso. A base de tudo não é só o conhecimento técnico, é o respeito, a escuta, a empatia. O cuidado de verdade começa aí. Então a gente termina com essa provocação. As histórias foram contadas. As vozes estão aqui falando alto e claro. A pergunta que fica no ar é: a escuta vai finalmente começar?